Bíblia diz em Provérbios, capítulo 12, a partir do verso 16, que o insensato, ele se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa. Diga comigo, o insensato se altera com facilidade. Diga comigo, mas quem é sábio? Ignora a ofensa. Diga para a pessoa que está ao seu lado, se você for sábia, você vai ignorar aquele que te ofende. Quem está comigo aqui? Sabe, queridos, nessa manhã eu queria falar contigo sobre a chave da frutificação. Diga comigo, a chave, com mais autoridade, a chave da frutificação. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que Deus te criou para frutificar, para prosperar. Gênesis capítulo 1, versículo 28, obrigado Espírito Santo. O primeiro mandamento de Deus para o homem foi: governe, seja frutífero. João capítulo 15, a Bíblia vai dizer que é da vontade de Deus que eu e você possamos prosperar. Por conta da religiosidade de alguns anos atrás, de algumas décadas passadas, foi-se criada uma mentalidade, especificamente dos brasileiros, de que Deus é mau, de que Deus castiga. Quantos já ouviram a sua vovozinha falar que Deus castiga? E meus amados irmãos, algo que nós precisamos entender andando com Deus é que Deus é bom. Provérbios 10, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, o que Deus tem para você é bom. Você está comigo? Isaías 1,19, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes, tereis o melhor dessa terra. Deus não tem migalha para aquele que é filho. Quantos tomam posse do que eu estou falando aqui nessa manhã? Então Deus, ele nos criou para frutificar. Deus nos criou para prosperar e glória a Deus por isso. Agora, existe algo que nos impede de prosperar. Hoje, eu creio que ao longo do dia, vocês estarão falando sobre prosperidade, sobre metas, e é importante pela manhã já termos essa clareza em Deus, que existe algo que nos impede de prosperar. Diga comigo, existe algo que me impede de prosperar. E eu posso te dizer o que é esse algo? Se chama ofensa. Toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. Essa parte ninguém dá amém. Glória a Deus. Toda pessoa que ela é muito ofendida, ela nunca prospera. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Diga obrigado, Espírito Santo. Eu digo isso porque João 14, 26, a Bíblia diz que o Espírito nos faria lembrar. Então sempre que o Espírito Santo me lembra o versículo, eu digo obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. No original está falando que nem o diabo toca. Você está comigo? Agora, como o inimigo sabe que ele não pode tocar na porta, porque aquilo que Deus tem para você é para você, ele tenta atrapalhar o trajeto até a porta. Tem sentido? E engana-se você que acha que o diabo aparece de chifre vermelho e tridente na tua frente. Negativo. Ele aparece através das ofensas. Quem está comigo? Toda pessoa muito ofendida nunca prospera. Por quê, pastor? Porque a palavra ofensa, ela vem do grego skandalone, que significa vara de armadilha. O jeito que o inimigo nos prende e nos impede de frutificar é através da ofensa. Toda pessoa que é muito ofendida, a vida dela nunca vai para frente. Em Marcos 11, 25 e 26, obrigado Espírito Santo, Jesus diz assim, que se vocês não perdoarem, o vosso Pai do céu também não vos perdoará. Você sabe o que significa perdão na Bíblia? Ela vem do grego afieme. Diga comigo, afieme. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga afieme. Sabe o que significa a palavra afieme? Prosperar, abençoar. Ou seja, quem não perdoa não prospera. Quem está comigo? Sabe, queridos, eu sinto que nós estamos num ambiente de prosperidade. E o meu papel aqui como pastor é repreender toda ofensa do teu coração. É sério mesmo que você vai deixar de ser abençoado, deixar de ter um final de ano abençoado, deixar de ter o melhor ano da sua vida que eu profetizo que será 2026, por causa de uma ofensa? Diga para a pessoa que está ao seu lado, ignore a ofensa. Quem pode aplaudir o Espírito Santo aqui nessa manhã? Glória a Deus! Sabe, querido, deixa eu te dizer algo. Quem está comigo? Quem está sendo abençoado? A chave da frutificação está em ignorar a ofensa. Diga comigo, a chave da prosperidade é ignorar a ofensa. Pode perceber que toda vez que algo grande está para acontecer na tua vida, alguém vem te atacar. Eu comecei a perceber isso na minha vida. Eu comecei a perceber que toda vez que eu estava esperando uma grande porta de Deus, uma grande oportunidade de Deus, alguém vinha me atacar. E engana-se você que acha que Deus vai usar o vizinho, uma pessoa aleatória. Ou melhor, que o inimigo vai usar o vizinho, uma pessoa aleatória.
normalmente é uma pessoa que tem acesso ao teu coração. Você está comigo? Sabe, alguns anos atrás eu tinha recebido uma proposta para gravar um projeto no Estúdio Dove, em São Paulo. No Estúdio Dove, em São Paulo. E eu estava noivo da Milena, eu e a Milena, nós vivemos totalmente do ministério de ofertas e tal. E eu tinha recebido uma proposta. E o valor da proposta era X. E eu não tinha dinheiro algum, porque eu estava economizando para casar. Mas o Senhor falou ao meu coração que Ele ia prover. E glória a Deus por isso. No mesmo dia, uma pessoa lá da minha igreja, a Ovelha X9. Você conhece a Ovelha X9? Ela me ligou e falou: pastor, fulano de tal está falando isso e isso com você para a igreja. Meu irmão, meu coração se feriu. Pastor, você queria fazer mal para ele? Não, eu queria matar mesmo. Porque era uma pessoa que eu tinha investido. A ofensa nunca vem de alguém aleatório, porque se vier de alguém aleatório, você sabe relevar. Mas normalmente alguém que tem acesso ao teu... Era uma pessoa que eu tinha investido tempo, que eu tinha investido dinheiro, eu tinha investido em instrumentos musicais, eu tinha ensinado ele a fazer, a ministrar louvor, eu tinha ensinado ele a ministrar a palavra, e a pessoa estava falando mal de mim para toda a igreja, e eu tinha um projeto para pagar. E eu lembro que eu falei: Senhor, onde já se viu? Fulano de tal não vai para frente, e eu não conseguia perdoar. E deixa eu te falar algo, querido. Tem gente que chega e diz: pastor, quando Deus tocar no meu coração, eu vou perdoar. Deus nunca vai tocar no teu coração. Porque é uma atitude que vai contra a tua carne. Quem aqui acorda e diz: eu estou com vontade de começar uma dieta? Alguém? Então ore por mim, porque eu não... Você está comigo? É uma atitude que vai contra a tua carne. E o meu coração se feriu. O meu coração se feriu. Eu comecei a ficar magoado e eu confesso que eu esqueci do projeto. Eu ainda morava com a minha mãe, estava noivo da Milena, economizando as coisas para casar. De madrugada, o Espírito Santo me acorda. E ele me diz: Wesley, fica de joelhos. Aí o Espírito Santo fala comigo. O Senhor fala: Wesley, quem foi que te feriu? Eu falei: Senhor, fulano de tal. E o Senhor falou: e você não tem uma conta para pagar enorme? Eu falei: tenho. Eu falei: o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí o Senhor me respondeu. Ele disse: tudo. Se você não liberar, eu também não posso liberar o que eu tenho para você. Quando você não libera, Deus não libera. Ninguém dá amém nessa parte. Glória a Deus. Queridos, nós estamos num ambiente de prosperidade. E o meu papel nessa manhã é te libertar de tudo que possa te prender de frutificar. O Senhor disse: quando você não libera, Deus não libera. Diga para a pessoa que está ao seu lado: quando você não libera, Deus também não libera. Marcos 11:25, digam obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que se eu e você não perdoarmos, o Senhor não nos perdoará. Essa palavra perdão no grego AFM, prosperar, ou seja, quem não perdoa não prospera. Começa a perceber que toda pessoa que a vida dela não vai para frente é porque ela tem muitas ofensas no coração dela. Cânticos 2:15, obrigado, Espírito Santo. A Bíblia diz que as raposinhas fazem um estrago. Vamos trazer para um dialeto curitibano? As picuinhas. Se você ficar se detendo em picuinhas na tua família, se você ficar se detendo em picuinhas, às vezes na própria empresa, vozes na sua mente, a tua vida não vai para frente. Quem é sábio ignora a ofensa. A Bíblia diz que o sábio conquista força ao ignorar a ofensa. O que a Bíblia está tentando te dizer? Que quanto mais você ignora o que as pessoas falam, mais Deus derrama da glória dele sobre a sua vida. Quem está comigo aqui? Aí eu falei: Senhor, eu libero ele no mundo espiritual. Meu irmão, de manhã, um pastor amigo meu lá de Guarapuava falou: pastor Wesley, tudo bem? Eu falei: tudo bem. Ele: você vai gravar algum projeto por esse tempo? Eu falei: eu vou. Por quê? Porque de madrugada o Espírito Santo me acordou e mandou te mandar uma oferta. O valor da oferta era exatamente o valor do projeto. E é interessante que o Espírito Santo acordou ele de madrugada, no mesmo horário que Deus me pediu para liberar aquela pessoa. Porque quando você não libera, Deus também não libera. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Diga comigo: toda pessoa, com mais autoridade, toda pessoa muito ofendida não prospera. Tem alguém aqui que considera-se bravinho? Levanta a mão. Glória a Deus. Você que está com a mão levantada e diz: Senhor, com mais autoridade, diga a todo mundo: Senhor, me ensina a controlar minha mente. Diga: eu não quero que nada venha impedir o que o Senhor tem para mim. Coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga: eu profetizo prosperidade sobre a sua vida. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Glória a Deus.
1 Coríntios capítulo 6, no versículo 18 em diante, a Bíblia vai dizer que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Joga o cabelinho pro lado, os carecas me perdoam, joga o cabelinho pro lado. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu não sou pouca coisa não. Diga, eu sou o templo do Espírito Santo. Já parou para pensar nisso? A Bíblia diz que o Espírito, olhe para cá, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Nós somos um templo, ok? Só que, Efésios 4, 27, obrigado Espírito Santo, a Bíblia diz assim, não deis local ao diabo. Lugar. Essa palavra lugar no original grego significa aluguel. Ou seja, eu e você nós somos um templo. Mas quando você não perdoa, você está alugando um quartinho para o mal. A falta de perdão, querido, é a mesma coisa que você tomar um copo de veneno todo dia e esperar que o outro morra. Antigamente, no Antigo Testamento, já estou encerrando, vocês estão comigo? No Antigo Testamento, a chegada de um filho simbolizava uma nova estação. Antigamente, o nome do filho simbolizava um novo tempo que Deus tinha para aquela pessoa. E quando eu olho para a vida de José, José ele tem 2 filhos, Gênesis 41, versículo 51. O nome do primeiro filho de José se chama Manassés. Diga comigo, Manassés. Manassés significa Deus me fez esquecer e perdoar o meu sofrimento. Versículo 52, José tem um segundo filho, chamado Efraim. Diga comigo, Efraim. Efraim significa frutífero. Você não pode se tornar frutífero se você não se desprende do seu passado. Uma coisa está ligada à outra. Por isso, queridos, novamente, eu sinto no meu espírito que 2026 vai ser um ano de prosperidade. Como pastor, debaixo do Espírito Santo, que eu não sou nada, eu quero te encorajar a liberar. Senhor, eu libero pessoa tal. 1 Samuel 10, 27, obrigado Espírito Santo. A Bíblia diz que Saul, para as pessoas que o desprezavam, se fez de surdo. Tem gente que você tem que se fazer de surdo. Davi se fez de louco. Tem gente que você tem que olhar para ela e fazer assim, se for necessário. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, Meu irmão, deixa eu te dizer algo. Se faça de surdo, se faça de louco, mas não caia na ofensa. Porque a ofensa pode te impedir de prosperar. Toda vez que algo grande está para acontecer, alguém vem te atacar. Como também aprenda a direcionar isso. Toda vez que alguém estiver te atacando muito, saiba que também algo grande está te esperando. Você pode aplaudir a Jesus? Glória a Deus. Glória a Deus. E pastor, como é que eu ignoro a ofensa? E aqui eu encerro, renovando a sua mente. Se você não pensar corretamente, você não consegue agir corretamente. Para Deus pensar corretamente, vem antes de agir corretamente. Tem gente que até quer agir corretamente, mas passa a semana inteira pensando coisa negativa. Romanos 12, 2, obrigado Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que se você não renovar a sua mente, você não experimenta aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Porque a tua maior guerra é na tua mente. Em Marcos 12, 30, obrigado Espírito Santo. Por que você acha que Jesus, ele diz, ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento? Porque a tua mente é um campo de guerra. Querido, se faça de surdo, se faça de louco, mas não caia na ofensa. Porque toda pessoa que é muito ofendida, ela nunca prospera. Agora, a chave da prosperidade está naquela pessoa que não se ofende por nada. A Bíblia diz que eu e você, nós somos justificados por Deus. Ou seja, quem já foi justificado, não mais se justifica. Quem toma posse dessa palavra aqui nessa manhã? Se coloque de pé. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, Deus falou com você? Queridos, coloque a mão no seu coração. E nesse momento, eu sinto no meu espírito que existe uma unção fresca de prosperidade nesse lugar. Enquanto eu falo isso, meu corpo inteiro arrepia. Mas a chave da prosperidade está em ignorar a ofensa. Talvez nessa manhã você vai ter um dia maravilhoso aqui. E é por isso que Deus permitiu esse momento para você agora de manhã. Eu quero que você libere pessoas no mundo espiritual. Talvez você vai ter que falar o nome da pessoa. Senhor, eu libero, sei lá, o Antônio, o Marcos. Você vai ter que falar. Feche os seus olhos. Nesse momento, seja egoísta espiritualmente. Em que sentido? Você vai olhar para dentro de você.
E eu quero que você comece a orar por isso. Do seu jeito, da sua maneira. Às vezes uma situação que te chateou. Às vezes não foi a pessoa, mas a empresa, uma situação que te chateou. Você está diante do seu Pai. Comece a falar: Senhor, eu libero. Eu quero ouvir você orando do teu jeito, da sua maneira. Eu gostaria de ouvir. Senhor, eu libero fulano de tal. Aquela pessoa que disse que nunca ia chegar em nada. Talvez você precisa liberar o teu pai, talvez você precisa liberar a tua mãe, talvez você precisa liberar algum parente que está te acusando, alguém que não apoia o teu sonho. Você precisa liberar pessoas do mundo espiritual. Começa a liberar. Eu quero que você faça o exercício de dizer o nome da pessoa. Vai falando baixinho, consigo e com Deus. Senhor, eu libero essa pessoa no mundo espiritual. Aí você pode dizer: pastor, a minha carne não consegue, mas o teu espírito consegue. Começa a dizer: Espírito Santo, me ajuda a perdoar essa pessoa. Eu não consigo, quando eu penso nela eu tenho raiva, quando eu penso nela eu tenho ódio. Por isso, Senhor, me ajuda a liberar essa pessoa no mundo espiritual. Começa a dizer, quero ouvir você falando. Senhor, eu libero essa pessoa. Talvez alguma palavra na tua infância que fica te travando. Senhor, eu libero. Senhor, eu libero. Espírito Santo, como pastor, eu quero abençoar a vida dessas pessoas. Eu libero uma unção de prosperidade, Senhor. Eu declaro que dessa manhã sairão os maiores empresários dessa nação, Senhor. Eu declaro essa palavra. A tua palavra diz em Mateus 18, que tudo aquilo que for ligado na terra será ligado no céu. Eu ligo, Pai, na terra, empresários aqui nessa manhã. Os maiores empresários dessa nação. Espírito Santo, se existe alguma ofensa, alguma raposinha, algum dardo inflamado do inimigo no coração deles, eu repreendo em nome de Jesus, que eles possam prosperar. Eu gostaria que todos repetissem comigo: Espírito Santo, nessa manhã, eu libero todas as pessoas, todas as situações, todas as empresas, todas as reuniões que me ofenderam, que magoaram o meu coração. Diga: eu quero prosperar. E por isso, eu libero todas as pessoas que me feriram, que me ofenderam. Diga: eu vou prosperar. Diga: 2026 será o melhor ano da minha vida. E eu repreendo toda ofensa. Me ajuda, Espírito Santo, a me fazer de surdo, a me fazer de louco, mas que eu não caia na ofensa. Diga comigo: quem é sábio, ignora a ofensa. Quem pode aplaudir ao Espírito Santo aqui nessa manhã? Queria que você saísse do seu lugar, cumprimentasse pelo menos 5 pessoas e diga para ela: 2026 vai ser o melhor ano da sua vida.